Boa tarde, Márcia. Boa tarde, ouvintes da Rádio Excelsior. Boa tarde, equipe da Rádio Excelsior. Sempre um prazer estar de volta a essa casa que sempre me recebe de coração, com os Sempre braços abertos e muita alegria, muito sorriso no rosto. Muito isso. bom estar aqui e falar de um tema que, sem dúvida alguma, nos toca porque vemos, quando não somos nós mesmos que vivemos, pessoas que têm isso, né, Márcia? Isso é Isso, bem comum. com certeza, né? Danilo, a gente para tentar, né, tentarmos compreender esses sentimentos, aí eu vou começar o nosso bate-papo falando de felicidade, de alegria, né? Porque, sem dúvida, o Natal promove a sensação de felicidade das pessoas, tornando contagiante, favorecendo ao desejo de ser mais solidário, de ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade social, de perdoar, né? Perdão entre os familiares, entre amigos. E aí eu lhe pergunto, por que as pessoas ficam mais solidárias e emotivas no Natal? São influências culturais e religiosas ou pessoas que estão numa fase de vida bem resolvida, equilibrada e têm capacidade de resiliência? Ou tudo junto? É isso que eu ia falar, Márcia. A possibilidade é maior de que seja tudo junto, né? Na verdade, existe um impacto muito grande com relação ao fato de que nós estamos concluindo um ciclo. Isso, metaforicamente, pode representar um momento específico da vida das pessoas em que deixa elas mais abertas, mais vulneráveis, mais disponíveis, mais dispostas a ajudar, a perceber que o outro está ali, a abrir o coração para a alteridade, a abrir o coração para a diversidade, para lidar com o outro. E isso faz com que, sem dúvida alguma, a gente consiga ser mais generoso, né? Além disso, tem o clima religioso, porque há esse convencionamento de comemorar esse momento, a data do nascimento de Jesus, e isso para uma cultura judaico-cristã ocidental como a nossa, é algo que precisa ser levado muito em consideração, e as pessoas ficam mais assim, dóceis, mais solidárias nesse momento, justamente por conta do toque que há com relação à questão da religiosidade, da espiritualidade, é o fato de que a gente segue numa cultura em que as pessoas se propõem a viver o exemplo do Cristo, então isso também faz com que as pessoas se tornem mais dóceis, mais amoráveis. E, inclusive é daí que vem, né? Eu não sei se isso é conhecido, se isso é propagado, mas é daí que vem a personagem do Papai Noel, né, Márcio? Que na verdade é o São Nicolau, é um Nicolau, santo católico da Turquia, ele era turco. sim. E aí ele, durante a época da comemoração do nascimento de Jesus, seguia à risca aquela fala de Jesus quando dizia que se alguém visita um dos mais pequenos que estiver doente, ou se der de comer a quem tem fome, der de beber a quem tem sede, ou vai visitar se está preso, ou dar suporte a um dos mais pequenos, é a mim mesmo que faz isso, que fazeis isso. Então, quando ele fala isso, esse Nicolau, que na verdade é o São Nicolau da Igreja Católica, ele está tentando presentear Jesus. E aí presenteia Jesus dando presente para os mais pobres. Então isso aí já mostra realmente uma abertura para essa questão da solidariedade. E isso realmente faz uma diferença enorme. E nós, quando estamos concluindo ciclos, nós tendemos a perceber, né, as outras pessoas com as suas dificuldades, os seus momentos. A gente fica mais sensível, ouve música e aí fica mais emotivo. A gente assiste um filme que toca mais o coração. É um momento de finalizar um ciclo. Isso deixa a gente também mais disponível. É curioso.
E com relação, eu gosto do Natal. Obviamente que eu fico reflexiva, né? Eu sinto saudade daqueles que se foram, das pessoas que estão distantes, das pessoas que estão em vulnerabilidade social, né? Que se foram na pandemia, enfim, do luto do outro. Mas eu gosto do Natal, né? Como você disse, dessa energia, né? Espiritual. Mas eu tinha uma dificuldade, sobretudo com meus filhos, quando acabava o ano letivo, eu sentia saudade do ano letivo deles em curso, porque eu não sei se era aquela coisa de meus filhos já estão crescendo, né? Aquela coisa de pai e mãe, desse apego, né? Mas eu superei, né? Eu disse, bom, um ciclo se encerra para outro começar. E a realidade é essa mesmo, né? Que a gente precisa também compreender e aceitar, né? Aceitar o movimento da vida. Mas eu lhe pergunto Agora tem também, gente que é ao contrário de você, viu, Márcia? Tem gente que detesta essa época porque é o momento que os filhos não têm aula e tem que tolerar o filho dentro de casa. meu Deus. É verdade, é Já verdade, imaginou? é verdade. Lá vem férias aí. Mas, assim, essas pessoas, né, esse grupo de pessoas que ficam mais alegres, esse primeiro exemplo que a gente deu, né, de equilíbrio, né, elas sentem as coisas sentem as coisas boas, né, com mais, a gente sabe que tem pessoas assim, com mais intensidade, e as ruins com menos intensidade. Não é verdade, Danilo? Sim, sim. Existe uma acessibilidade maior, existe uma, uma abertura para lidar com o emocional que é muito maior. A gente percebe que existem, né, inclusive esse misto de alegria e melancolia que é bem comum, né? A gente vê que quando a gente apresenta aí um fechamento de ciclo, quando a gente está concluindo alguma coisa, a gente muito frequentemente tem uma tendência a fazer um levantamento de tudo que aconteceu, que foi conquistado, e também, óbvio, do que não conseguiu. E isso também deixa as pessoas mais mobilizadas. Algumas pessoas vão se sentir em um momento de fracasso, enquanto que outras vão se sentir mobilizadas para tentarem fazer diferente no início do novo ciclo que vai começar. É interessante porque é tudo, na verdade, arbitrário, né? Mas a gente sabe que essa noção de ano começando, ano acabando, tudo isso é arbitrário, mas a gente mesmo assim segue a risca porque isso organiza nossas vidas. É isso. Olha, Danilo, eu tenho uma cunhada irmã que ela, assim, teve muitas perdas, sabe? Na vida, teve até recente, mas nada tira dela o amor à vida. Ela sente, sabe? Ela passa pelo luto, mas ela acha que viver é a melhor coisa do mundo. Eu acho isso, eu admiro profundamente isso nela. Sabe? É É uma algo para companhia ser fantástica. estimulado nas pessoas, né, Márcia? Lembrar Exatamente. sempre que precisamos de esperança, como diz Mia Couto. É preciso que a gente lembre sempre as pessoas a necessidade de terem esperança. É verdade. E mesmo, né, Danilo, apesar da natureza imprevisível da existência, né, da existência humana, a gente não controla nada, né? A gente não sabe o dia de amanhã, mas a esperança tem grande importância para o ser humano, né, Danilo? Com certeza, faz toda a diferença. Os estudos em psicologia positiva, que são os estudos que se propõem a definir a felicidade dentro de um olhar científico, né, são os estudos que vão mostrar que, por exemplo, uma pessoa que tem esperança no coração consegue enfrentar de maneira muito mais tranquila as adversidades naturais da vida. Na vida de todo mundo tem adversidade. A gente passa por momentos de angústia, momentos de perda, lutos, passamos por desafios. Todo mundo passa por isso. Só que algumas pessoas saem melhor nesses desafios, né, do que outras. E aí o que é que a psicologia positiva vai falar? Que existem alguns aspectos que são curiosos aí para serem levados em consideração. Primeiro, tem que ter
posse do necessário, né? A gente precisa do recurso financeiro, precisamos. Não dá para a gente dizer que não, dinheiro não traz felicidade. Gente, a gente sabe que precisa de dinheiro para pagar o mínimo do bem-estar, o mínimo do conforto. Precisamos sim da parte financeira. Outra coisa que é importante, ter uma consciência tranquila, uma consciência em paz, porque uma consciência em conflito, uma consciência culpada, pesarosa, uma consciência arrependida, com certeza que não vai conseguir vivenciar essa felicidade. Outra coisa também é essa esperança que a gente falou, que no caso dos estudos da psicologia positiva, eles chamam de fé no futuro. Né? A pessoa precisa ter fé no futuro, precisa ter isso aí. E aí, para completar, tem também a questão da situação de termos relacionamentos significativos. Olha que interessante, Márcia. As pessoas precisam ter relações profundas, relações realmente significativas nas suas vidas. E para isso elas precisam ser elas mesmas. A gente muitas vezes vê pessoas que têm dificuldade de manter relações significativas. Por quê? Porque elas querem parecer o que não são. Elas não conseguem ser elas mesmas nas relações, porque inferem que vão ser maltratadas, que vão ser magoadas, que vão ser atingidas por diversas circunstâncias. E, por fim, o último dado que é importante na psicologia positiva com relação a essa questão de um mínimo de felicidade é gratidão. Olha que interessante, Márcia. Quem vive gratidão consegue enfrentar as dificuldades da vida com um outro olhar. Consegue, por exemplo, em vez de enxergar um problema, enxergar aquilo ali como sendo um desafio. Em que isso me desafia? Em que eu me robusteço, eu me melhoro? Em que eu cresço moralmente com essa circunstância? Em que eu tenho uma relação melhor com minha espiritualidade, eu tenho uma relação melhor com minha religiosidade? Entende? A pessoa tem um outro olhar. Isso faz toda a diferença. Aí eu brinco, pegando esses 5 aspectos que a psicologia positiva, mas eu digo que é CPF e RG. Para a gente ter um mínimo de felicidade, tem que ter CPF e RG. Como é isso? CPF é consciência tranquila, posse do necessário e fé no futuro. CPF. E RG, relações significativas e gratidão. É verdade, é verdade. E até a ciência, né? Eu estava lendo que a ciência já percebeu que a gratidão é algo inato do ser humano. E é também, eu acho que se você exercita a gratidão, né? A prática da gratidão, eu acho que é uma forma mais elevada de amadurecimento emocional, psicológico, né? Com certeza, faz com que a gente tenha um outro olhar sobre a vida. Sim, sim. É verdade. Eu recebi aqui eu fechei de novo. Peraí, Vera Lúcia da boa tarde. Ela diz que eu amo a energia do Natal, o nascimento de Jesus, procuro viver o sentido da celebração. Não esqueço dos que mais precisam. Parabéns pelo tema de hoje. Obrigada, Vera Lúcia. Pois é, isso é viver, né? É a gente aprender a superar, porque tem pessoas também que têm essa dificuldade, né, de pedir ajuda, né, Danilo? Tem pessoas que não conseguem enxergar dessa forma, Vera Lúcia. Tem pessoas que não consigo perceber essa energia do Natal, não consigo perceber. Não tem problema, se você percebe, viva de acordo. Viva isso com sua integridade, viva isso com sua sinceridade, viva isso como sua verdade. A questão é essa, que algumas pessoas são pessimistas, algumas pessoas não são disponíveis para poder enxergar dessa maneira, mas não tem problema, você se sente bem, você vive de acordo com isso. Isso. Eu acho que você não pensando de uma forma lúcida, né? Você não vai simplesmente ignorar o que está acontecendo no mundo para viver na sua bolha, no seu mundo. Bom, né? Isso também não é saudável, né? Não é. Eu tenho um paciente que ele fala sempre disso, Márcia, ele diz assim, já atendo ele há alguns anos, né, é um cliente de análise, na verdade, né, não é uma terapia específica com um ponto focal para poder resolver, ele quer, na verdade, uma análise, ou seja, ele quer continuar em terapia sem tempo pré-determinado, ele quer permanecer tendo essa relação terapêutica, então eu atendo ele nesses moldes. E aí ele sempre diz que não gosta do final do ano, porque o final do ano para ele representa um período de
correria, tem que correr para fazer tudo, e tem um monte de obrigação, e tem que aproveitar que vai entrar de férias para poder marcar exame, e tem que comprar os presentes do Natal, e tem que providenciar a ceia, e é uma correria, ele não gosta por causa da correria. E aí a abordagem com ele esse ano foi essa: a gente precisa aprender a lidar com a correria como aprendendo a se programar, Sim, fazer uma listinha das coisas que precisam ser feitas, tentar ver o que é prioridade. Ah, eu não tenho tempo para tal coisa. Eu sempre falo isso, Márcia. sim, Tempo é uma questão de prioridade. sim, Se a gente prioriza, a gente vai ter tempo. A questão é a gente não acha que é prioridade e por isso não dá o tempo devido. E precisa se exatamente. organizar. E aí, obviamente, que essa organização diminui a ansiedade e diminui o estresse. Porque, Danilo, essa correria vai existir sempre. Parece que o mês de dezembro ele passa rápido demais. A sensação que a gente tem. Olha que eu sou uma pessoa que eu me programo, que eu já me blindo, sabe? Desse estresse, sabe? Eu me organizo para que o tempo dê tempo, né? Porque eu acho que tempo é organização e a prioridade. Né? Se você fizer as coisas sem planejamento, você vai empurrando e a correria é o tempo todo. Mas a gente tem que saber, né, lidar com isso, como você disse. É outra coisa que é muito frequente é as pessoas reclamarem porque não gostam. Ah, não vou mais fazer plano porque meus planos não se concretizaram, não consegui realizá-los e aí eu não vou fazer mais planos, etc e tal. E essa tristeza, né, essa sensação de decepção, essa sensação de fracasso é muito frequente. Só que aí é que tá, né? A gente precisa perceber que às vezes a gente faz planos acima das nossas capacidades. Talvez esteja aí a possibilidade de que a gente enxergue realmente o que é que a gente tem de potencial e como melhor alinhar aí com as nossas potencialidades, as nossas possibilidades para resolver essa coisa. Sim, Não faz sentido a gente simplesmente desistir porque não conseguiu. Né? É preciso que a gente vá adiante. Outro motivo também para tristeza nessa época é porque muito frequentemente as pessoas perderam entes queridos ao longo do ano e aí nesse momento não vão reencontrar a pessoa. Como lidar com isso, né? E aí é preciso que a gente se lembre que não dá para a gente confrontar qualquer tipo de emoção desse nível sem aceitação dos fatos. sim. Aí tem vários autores que falam sobre isso e eu gosto muito disso em termos práticos, que a gente não consegue simplesmente passar adiante sem aceitar. É até a frase chula de núcleo pobre de novela das 9, né? Mas é a Aceita verdade. que dói menos. É Pois é, mas é uma grande verdade uma isso, grande não uma verdade. aceitação passiva, mas sim uma aceitação ativa, em que você vai conseguir exercitar a palavra resignação no sentido que Viktor Frankl, o criador da logoterapia, usava para ela, que é um sentido muito mais franco, que é o que é você perceber que você tem que ser convidado a ressignificar esses fatos, essas coisas que você até então não está conseguindo aceitar. Quando você você encontra um outro significado para aquilo, aí você consegue Isso lidar com a outra maneira e aceitar, e isso faz com que você consiga caminhar. é Isso verdade. faz toda a diferença. Eu recebi agora também de Edna, né, uma mensagem aqui pelo WhatsApp, Edna da Boa Tarde. Ela diz que ela ama a festa de Natal, que para ela é renascimento, e parabeniza pelo programa e gratidão a todos nós. Ela diz, obrigada a você, Edna, também pela sua Gratidão, participação. Edna. Um grande abraço. Sempre participando com a gente. Eu recebi aqui, deixa eu ver quem é o ouvinte, Sônia Barbosa. Ela diz, boa tarde, Márcia e Danilo, diz que são ótimas as suas explicações e ela gostaria de saber se você atende criança e deseja um Feliz Natal e um Ano Novo cheio de paz. Não atendo criança, não. Eu atendia criança até meu primeiro ano de formado, até 2004. Aí, a partir de 2004, eu comecei a perceber que a gente atendia criança e fazia. Como é o meu caso, eu tô falando de mim, eu não tô falando dos outros profissionais, mas comigo acontecia assim. Eu atendia, conseguia caminhar, fazia um bom trabalho com a criança, aí vinham os pais e detonavam tudo. Aí eu comecei a atender os pais.
eu comecei a trabalhar indiretamente com a criança através dos pais. Comecei a fazer só isso. Aí hoje em dia eu não atendo mais crianças, não. Admiro muito o trabalho de quem faz. Tenho grandes amigos, posso dar sugestões depois em off, né, Márcia? Eu posso te passar alguns contatos de profissionais que eu admiro muito o trabalho, inclusive que eu confiaria meus filhos, né? Então, isso aí eu posso realmente ajudar. Mas eu próprio atender criança já não faço mais isso há algum tempo já. Mas é o grande problema, né? São os pais. Então, a terapia dos pais deve funcionar, ou dos filhos, quando também os pais fazem. Mas aí é que tá, Márcia. Se é o grande problema, é também a grande solução. Também. Não tenha dúvida disso. Viu? E toda a terapia também tem que, de certa forma, também envolver a família, né? Uhum, com certeza, porque não adianta. Uma pessoa em terapia é a família toda em terapia. Isso. A gente vê isso com criança, com adulto, com adolescente, com idoso, não importa. A gente vê que mexe com todo mundo, porque se mudou a vida de um, o entorno todo muda, então mudou a vida de todos. A dinâmica toda da família. Exato. Né? Se modifica para melhor. E o objetivo é esse, né? Com certeza, com certeza. Alarga a cultura familiar, né? Isso é muito, muito importante. Você atende adolescente, né, Danilo? Atendo adolescente a partir dos 12 anos. Se for muito imaturo, a partir dos 13, né, no caso. Mas geralmente a partir dos 12 eu já percebo um grau de maturidade suficiente para isso. Pois é. Danilo, eu vou pedir a Jeová a gente ir rapidinho para o nosso break, para o nosso intervalo comercial, e a gente volta já e continua falando, né, sobre esses sentimentos, esse misto de sentimentos do final do ano e do Natal. Até já. Até já. Na vida a gente tem parceiro para tudo. Tem o parceiro do trabalho, tem o parceiro das festas, tem o parceiro dos estudos. E tem o Preço da Hora Bahia, seu parceiro da economia. Um app para você pesquisar os melhores preços de alimentos, remédios, combustíveis e muito mais. Tudo isso na palma da sua mão e com a praticidade de criar sua lista de compras, compartilhar os preços nas redes sociais, escolher a loja mais perto de você e até traçar rotas para chegar rapidinho. E o melhor, ele é gratuito e ainda promove a cidadania. Com o Preço da Hora você pode denunciar irregularidades nos estabelecimentos e ajudar a fazer um comércio mais justo. E lembre-se, sempre que fizer suas compras, exija a nota fiscal. É um direito de todo cidadão e ainda atualize os preços no aplicativo. Preço da Hora Bahia, seu parceiro da economia. Baixe o app, aproveite e peça sempre sua nota. Governo do Estado, Bahia, pronta para avançar mais. Sou Danilo Moreno, sou Excelsior. 80 anos na fé, com a voz do Senhor do Bom Fim, 24 horas no ar, que bom pra você e pra mim. 80 anos na fé, com a voz do Senhor do Bom Fim, 24 horas no ar, que bom pra você e pra mim. 80 anos, parabéns, felicidade. A Rádio Excelsior comemora com prazer, com a Santa Dulce dos Pobres e a Virgem Mãe da Conceição, evangelizando você e levando informação. 80 anos na fé, com a voz do Senhor do Bom Fim, 24 horas no ar, que bom pra você e pra mim. 80 anos na fé, com a voz do Senhor do Bom Fim, 24 horas no ar, que bom pra você e pra mim. Parabéns pelos 80 anos. Excelsior! Já é notícia. A Copa do Mundo está chegando ao seu final. E sempre quando se encerra uma competição desse porte, a pergunta que fica: será que existe alguma novidade tática que pode ser aplicada, por exemplo, no futebol brasileiro em 2023? Tanto França como Argentina estão sendo destacadas pela questão tática, de conseguirem, ao longo dos jogos, ou de acordo com o adversário, mexer na sua forma de jogar ou mudando peças, jogadores. A cada partida tem que ficar fixo em um esquema ou escalação.
o técnico Alexandre Galo. Ex-jogador, foi volante do Santos, Portuguesa, São Paulo, Atlético Mineiro, e como treinador já dirigiu equipes no Brasil, fora do país, a seleção brasileira sub-20. Fala se teve alguma inovação tática no Mundial do Catar. Na verdade, eu acho que a Copa não trouxe uma grande mudança tática. O que talvez pode ter chamado mais atenção foi a mudança de sistema no decorrer da partida. Algumas equipes entraram nas duas linhas de 4, com 2 na frente, 4-3-3 também tradicional. E quando assumiu a vantagem do jogo, algumas equipes encaminhavam uma transição para uma linha de 5 lá atrás, muito mais defensiva, muito mais fechada, mas com blocos baixos, na sua grande maioria, já com o resultado na mão. E na parte ofensiva, achei que todas as equipes marcando bastante a saída de bola, e também achei um diferencial importante, porque várias situações de gols foram criadas em cima dessa marcação. Mas assim, um novo sistema, uma nova postura dentro de campo, não vive mais ou menos uma igualdade de condição do que já veio da Copa de 2018. Agência Rádio Web, com informações da Copa do Mundo no Catar, Fred Júnior. Comunicando, Márcia Mendonça. 13 horas e 40 minutos, estamos de volta. Estou conversando com o psicólogo Danilo Cruz, que é psicólogo da Clínica Numen. Desculpa, é porque infelizmente entrou uma ligação aqui, mas eu deixei mudo e já desliguei. Aí, quando a gente tenta amenizar, né? É psicólogo da Clínica Numen, é escritor, é servidor público, é palestrante. Nós estamos falando sobre a alternância de sentimentos de final de ano. Então, se você quiser participar, o telefone fixo é o 33287666. Você pode mandar mensagem pelo WhatsApp, que é o WhatsApp do programa, que é o 993866138. Espera aí, Danilo, que tem alguém aqui me mandou. Deixa eu ver quem foi que me mandou. Rosa, ela dá boa tarde, ela diz assim: Danilo, sinto plenitude com a proximidade do Natal. É possível ser feliz em tempos tão conturbados? Realmente são tempos conturbados, Rosa. Nós vemos um período de muita polarização política, vivemos um período, inclusive, em que as pessoas que têm transtorno mental sofrem mais. Isso é importante lembrar, viu, Márcia? Pessoas com transtorno mental têm risco aumentado de suicídio nessa época do ano. Isso é algo que a gente precisa abordar, isso é algo que a gente precisa falar a respeito, porque, sem dúvida alguma, mexe bastante com as emoções das pessoas. Então, em tempos tão conturbados, é importante que a gente consiga escolher bem que tipo de informação a gente consome. Como eu tenho dito, gosto sempre de citar Marion Woodman, uma psicoterapeuta que admiro muito o trabalho, tem livros maravilhosos, e ela sempre fala isso, que as informações que nós consumimos viram o ruído de fundo de nossas mentes. Então, a gente precisa cuidar com relação ao tipo de informação consumida. E, obviamente, que, como diz o ditado, onde quando um não quer, dois não brigam, né? Então, a gente pode combinar, não falar sobre determinados assuntos nos encontros de final de ano, tentar evitar conflitos. Isso aí faz toda a diferença. A gente precisa ter muita honestidade aí para poder focar no que une em vez de focar no que separa, focar no que é semelhante em vez de focar naquilo que é divergente. Maturidade, realmente. Precisamos ter maturidade emocional. Isso é muito importante, né? Porque a gente, como você disse, bem o disse, o que a gente consome, o que a gente traz para dentro da gente, né? Inclusive postei hoje na rede social, né, uma frase que é bem impactante e versa exatamente sobre essa questão. Olha que frase interessante, Márcia. Se você colocar um diamante em uma caixa, ela se tornará um porta-joias. Se colocar os restos de uma maçã, a caixa se tornará uma lixeira.
somos o que colocamos na cabeça. Olha que fala importante, hein? É verdade, viu? Ai, Jesus, é isso mesmo. Por isso que a gente tem que se blindar, né? A gente não pode ficar alienado, mas também a gente pode garimpar, né? O que a gente ouve, o que a gente consome, né? E a gente falando agora, Danilo, sobre a tristeza, né? E a gente sabe que é um sentimento muito comum. A gente falou, né? Tem falado durante o nosso bate-papo no final de ano, né? De encerramento de ciclo, no Natal. E eu estava lendo, que eu gosto de trazer, de informar, de trazer essas questões, que a gente até janeiro já vai começar a falar sobre o janeiro branco, né? Isso. Que dados apontam, por exemplo, para um elevado índice de pessoas que entram em depressão e de casos de suicídio acentuado pelo controverso, que não deixa de ser, né? Clima natalino, à medida que algumas pessoas se sentem bem, outras não gostam, não se sentem, não digamos assim, não curtem, mas também não têm sentimentos mais tão profundos, mas tem pessoas que sim. É possível lidar com a tristeza nesse período que você acha que... Aliás, falamos há pouco, né? Que aceitar dói menos. Aceitar os fatos, por mais difícil que ele seja, né? Eu acho que ajuda a superar essas experiências, né? Que nos marcam profundamente. Sim. É estatística, inclusive, Márcia, que a gente sabe que existe a chamada depressão de final de ano, né? Depressão sazonal. No hemisfério norte, isso se justifica porque existe uma incidência menor de raios solares e isso impacta diretamente no nosso humor. Mas no nosso país não é isso que acontece. A gente está se vendo aproximar o verão, é o contrário. E aí a gente vê que aqui as coisas se justificam em termos de cultura, em termos a eventos, né? Então a gente percebe que o fato de um ano estar acabando, o fato de reencontrar pessoas da família, isso impacta emocionalmente algumas pessoas, o fato de perceber as perdas e os ganhos do ano, tudo isso mexe demais com as pessoas. Datas comemorativas mexem demais. Para algumas pessoas é ótimo, para outras pessoas é péssimo. Então, a gente percebe que alguns quadros depressivos como esses precisam de um amparo profissional. Para os mais leves, uma psicoterapia é suficiente. Para os mais moderados a graves, é preciso que haja também aí a possibilidade de utilizar uma medicação. Aí vai precisar de um médico psiquiatra para poder fazer essa prescrição e fazer um tratamento para que a pessoa consiga lidar minimamente com esse momento tão difícil, né? E aí é importante lembrar que as pessoas que têm tendências suicidas, que já mostram algum tipo de propensão, que já mostraram algum nível de risco em relação a isso, precisam de uma atenção mais próxima. E é bom também lembrar, Márcia, que essa época do ano aumenta a incidência da crise de burnout, que a gente já falou aqui no programa, lembra? Sim, claro. Quando as pessoas têm um excesso de trabalho, né? Mental, isso. Exato, esse adoecimento psíquico por conta da questão do trabalho. E é preciso tomar cuidado para isso não acontecer, né? Que é muito comum. E vendo essa disponibilidade, esse risco, que as pessoas procurem realmente uma ajuda profissional que vai fazer toda a diferença. Essa é uma época do ano também, Márcia, que a gente tem muito exagero. A gente precisa tomar muito cuidado, né? Isso, era isso que eu ia falar, exatamente. Exatamente. É desse exagero que tem que se tomar cuidado mesmo, né? Sim. O burnout já não é algo assim que a gente ouviu falar, já é algo presente, né? Que a gente já viu exemplos, até de repórteres, né? De atores que chegaram e deram seus testemunhos, né? Pessoas famosas, sim, além do trabalhador, né? Às vezes exagero, é bom lembrar disso também, uma frase
de impacto que realmente mexe com a gente, né? O exagero pode estar escondendo uma falta. Sim, sim. Então, se você É verdade. exagera na comida, na bebida, se você exagera na academia, se você exagera em consumir informação em redes sociais, se exagera no trabalho, tudo isso pode estar escondendo uma falta. Sim. É preciso a gente realmente ter um olhar mais amplo para ampliar esse autoconhecimento, para fazer escolhas mais conscientes e aí verdadeiramente ser mentalmente saudável, né? Para não manter esse padrão de exagero, porque isso só gera mais culpa, só gera mais angústia e mais problema, inclusive para as pessoas que convivem conosco. Eu recebi de Eliette agora uma mensagem, Eliette da boa tarde a doutor Danilo, a minha, Jeová e os ouvintes, ela diz: Danilo, geralmente no Natal fico meio melancólica, um pouco triste. Porém, existem coisas em nossas vidas que precisamos dar prioridade em final de ano. O mundo precisa repensar a maneira de tratar os menos favorecidos, principalmente quem detém o poder. Danilo, você acha que eu estou correta? Um Feliz Natal com Ano Novo recheado de bênçãos divinas para todos. Eliette Ribeiro. Obrigada, Eliette, pela sua participação. Eliette, como sempre, dando grandes contribuições. Muito obrigado, Eliette. A gente vê que, sim, o poder, quem tem o poder nas mãos, precisa realmente usar dessa vontade política para fazer a diferença. A gente sabe que, por exemplo, a questão da disponibilidade de tratamento para pessoas que necessitam, hoje está difícil na nossa realidade aqui da capital soteropolitana. A gente percebe que a saúde mental não está ainda como deveria, ainda tem que caminhar muito nessa direção, né? E, sem dúvida alguma, quem tem o poder nas mãos para fazer alguma coisa está sendo aí solicitado a fazer o quanto antes, porque as pessoas estão sofrendo, está faltando serviço, está faltando profissionais para poder ajudar essas pessoas, e isso faz toda a diferença. É uma época do ano, né, Márcia, que a gente precisa de uma rede de apoio. Sim, sem dúvida nenhuma. Um momento aí que as emoções muito intensas, positivas ou conflituosas, né, exigem de nós um amparo, um auxílio, uma ajuda, ter alguém significativo, algum relacionamento significativo, como eu falei agora há pouco. E isso é importante, né? A gente precisa, por exemplo, percebendo que tem alguém do nosso convívio que não está bem, que a gente seja presente sem ser invasivo na vida da pessoa. Isso faz toda a diferença, né? Porque deixa que a pessoa tenha liberdade para tomar suas próprias escolhas, mas mostra a sua presença, mostra que você se importa. Importa. Isso é muito importante mesmo. Às vezes a gente já chega cheio de teorias prévias, achando que sabe o que é melhor para o outro, e isso tira dele a liberdade dele. Afasta, né? Afasta ele. Isso fica mais difícil, né, para a pessoa, inclusive. A gente tem que ter humildade de dizer assim, poxa, eu preciso aprender com essa situação aqui e vou tentar tratar essa situação como sendo uma situação única, não tem outra igual. Então eu não vou chegar já cheio de teorias dizendo o que é melhor para fulana ou para Beltrano. Eu vou tentar aprender com essa situação e ouvir. Exatamente. É o que a gente pode fazer, é ouvir, né? Porque só a pessoa sabe o que está sentindo, às vezes, por mais empatia que a gente tem, às vezes não chega nem perto. Danilo, e uma outra coisa também que eu queria falar sobre o arrependimento, nessa reação emocional que a gente pelos atos passados, pessoais, comportamentais, né, também nesse final de ano. O ambiente festivo de fim de ano é um gatilho para desencadear emoções, falando até também desse arrependimento? Às vezes sim, eu já vi casos de pessoas que relataram que não gostavam de ir para eventos festivos de final de ano junto à família, porque terminavam se comparando com o primo, com não sei quemzinho, com o Zé das Couves, e aí nessa a pessoa se sentia mal quando comparava, quando percebia que não tinha conseguido, que Beltraninha lá, não sei quem, conseguiu, poxa, por que eu não consigo também? Isso serve de gatilho no sentido de deixar a pessoa mal
porque, poxa, eu devia ter feito como ela fez, ou como ele fez, eu devia ter isso, aquilo, outro. Essas comparações, a gente também já falou sobre isso aqui, né, Márcia? Comparação é uma coisa terrível. E na rede social a gente vê isso muito. As pessoas ficam olhando a vida do outro na rede social e achando que a dela é uma droga, esquecendo que ninguém posta boleto. É curioso que, exatamente, que as pessoas mostram uma vida que não é real, né? Engraçado que ontem eu recebi de Davi, meu neto. Davi me mandou ontem uma postagem que dizia assim: a vida do outro só parece ser melhor que a sua porque você não vê os problemas que ele enfrenta. Aí aparece uma moça assim, debruçada, parecendo que ela está debruçada numa piscina. E do outro lado, você não vê, ela está tem um muro altíssimo, ela pendurada. E achei curioso que ele mandou essa reflexão, né? Eu digo, ainda bem que ele está ligado, 12 anos, amadurecendo, né? Que a gente fala muito sobre isso, né? Com ele. Não dá para a gente confiar em rede social. Exatamente. Danilo, a gente ainda tem 1 minutinho e pouco, mas para finalizar, eu queria que você falasse, você já falou um pouco, mas eu queria que você falasse mais sobre como os valores espirituais e a fé ajudam na saúde mental. Fazem toda a diferença, Márcia. A gente vê que todos os estudos que são a respeito de felicidade, da psicologia positiva, que eu falei agora há pouco, apontam para isso. Todos os estudos mostram que cultivar valores, que ter esse aspecto espiritual, a tentativa de uma busca de um significado existencial, tudo isso ajuda a termos mais resiliência, a termos mais felicidade. Eu nem gosto tanto assim do termo resiliência, não, mas assim, é interessante porque a gente se sente mais fortalecido para confrontar os desafios que são naturais da vida de todos nós. E controle, né? Exato. Resistência. Então faz toda a diferença quando a gente cultiva valores, quando a gente tenta ser uma pessoa melhor, tenta ser mais generoso, mais solidário, ser mais amoroso. Isso faz toda a diferença. Como eu disse e repito, Márcia, fazer o bem faz bem. Sim. É verdade, Danilo. Excelente, assim, esse a gente concluir com essa expressão. Danilo, eu quero lhe agradecer mais uma vez, né? Aí vem agora em janeiro para a gente falar bastante sobre saúde mental. Muito obrigada. A gente sempre se fala assim, pelo WhatsApp, mas eu vou desejar uma Feliz Natal a você agora e depois, né, para você e sua linda família. Viu? E muito obrigada. Eu que agradeço, Márcia. Deixo um grande abraço para você, para a equipe da Rádio Excelsior. Sempre que encontro, sempre que vejo, inclusive nas redes sociais, o pessoal me cumprimenta, o pessoal fala comigo, eu sou muito bem recebido, me sinto muito bem. E você especialmente, apesar daquele dia que ainda está aqui, eu não perdoei, viu? Poxa, aquele dia que eu te encontrei no shopping, você não falou comigo. Não me chamou, eu não vi, e ele me mandou eu preciso nada. Tô brincando, Márcia, eu tô brincando. Um grande abraço para você. Outro, Danilo. Para você e para sua família. Muito obrigado em nome da população pelo espaço que a gente tem maravilhoso para falar desses temas tão importantes para as nossas vidas. É tão bom fazer a diferença, né, Danilo? Um pouquinho que a gente dá, né? Sem dúvida alguma. Tá bom. Um abraço. Um abraço. Até a próxima. Deixa eu dar uma boa tarde aí ao Danilo. Tudo bem, Danilo? Reis Moura, tudo bom, meu irmão? Ô, meu querido, que maravilha, tudo bem. Rapaz, que bate-papo maravilhoso, encerrando, portanto, a Voz das Mulheres essa semana, viu? E eu gostei muito dessa frase, já recebi aqui umas 2 mensagens, quando você finaliza dizendo: fazer o bem faz bem. Sem dúvida alguma. Fazer o bem faz bem. Olha que coisa boa. Maravilha. E hoje você está chique, você está na M, está na FM, você Isso, está na rede, viu, Danilo? Estamos em rede hoje, viu? Ô, coisa boa, maravilha. Abraço, Danilo. Um grande abraço, Reis Moura. Obrigada. Outro, meu irmão. Feliz Natal para vocês. Para você também. A gente sempre se comunica. Mas aí. Valeu, Danilo. Um abraço, irmão. Um abraço.